coração da floresta tropical amazônica, a luz raramente alcança o solo de forma direta. Camadas de folhas se sobrepõem, a umidade paira no ar, e rios lentos dividem o espaço em inúmeros territórios silenciosos. Este é um lugar onde toda forma de vida existe pela discrição, onde a força não se exibe, mas permanece oculta em cada respiração da floresta antiga. Ao longo das trilhas à beira do rio, a onça-pintada se move quase fundida à paisagem. O corpo firme mantém-se rente ao solo. Cada passo é calculado para não perturbar o espaço ao redor. Ela não precisa exibir velocidade, pois a Amazônia favorece aqueles que sabem controlar o ritmo do movimento, e não os que agem com pressa. Sob a água turva carregada de sedimentos, a sucuri anaconda quase desaparece do campo de visão. Sem movimento, sem pressa, o corpo imenso se confunde com a quietude do rio. Na Amazônia, a paciência também é uma forma de força, e este rio sempre reserva espaço para aqueles que sabem esperar. Da superfície imóvel da água, a respiração da Amazônia começa a erguer-se em direção à terra firme. No interior da floresta úmida e densa, movimentos quase imperceptíveis passam a se formar. Não há som de aviso, não há sinais evidentes. Resta apenas a sensação de que esta floresta nunca esteve verdadeiramente vazia e de que sempre existe algo observando silenciosamente cada ritmo de vida. A onça-pintada é a mestra absoluta do controle do espaço na Amazônia. Corpo robusto, ombros largos, passada baixa e pesada, garantem um equilíbrio perfeito sobre o solo úmido da floresta. Sem a necessidade de longas corridas, ela confia na precisão absoluta de cada avanço, transformando a mata fechada em um labirinto familiar que apenas ela compreende. Diferente de muitos outros grandes felinos, a onça-pintada mantém uma relação íntima com a água. Ela nada com confiança pelos rios, aproxima-se das margens em silêncio e utiliza a correnteza como parte de sua estratégia de deslocamento. Na Amazônia, onde floresta e água se entrelaçam, essa habilidade permite à onça ampliar seu território sem a necessidade de exibir força. Os sentidos da onça-pintada são finamente ajustados para ambientes de baixa luminosidade. A visão adapta-se às sombras, enquanto a audição capta as menores variações entre folhas e água. Cada movimento é calculado para não romper o silêncio. Para a onça-pintada jaguar, o silêncio não é um vazio, mas uma vantagem vital para a sobrevivência. Entre as onças pintadas, a variante da onça negra existe como uma resposta da evolução. A coloração escura permite que o corpo se dissolva com mais eficiência na floresta de pouca luz e nas noites úmidas. Não se trata de outra espécie, apenas uma adaptação rara, em que a cor se torna um manto que ajuda a escuridão a completar a si mesma.
Em termos de comportamento, a onça negra não difere da onça pintada comum. Ela caça, desloca-se e controla o território seguindo a mesma lógica de sobrevivência. A percepção de diferença está apenas na forma como se integra ao ambiente. A pelagem escura torna seus movimentos mais difíceis de detectar, especialmente na floresta sombria, onde a presença é definida pelo silêncio. Quando a floresta amazônica se abre para um raro momento de respiro, outro movimento entra em cena. O cervo surge entre a manta de folhas úmidas, lento e atento. Para a onça negra, este é o ritmo familiar da floresta. Não se trata de uma perseguição apressada, mas do instante em que a natureza coloca a presa exatamente no lugar que lhe cabe. A partir das sombras densas da floresta, a onça negra começa a reduzir a distância. O corpo se abaixa. Cada passo é pousado quase sem produzir som. O ar parece desacelerar à medida que o espaço entre ela e o cervo diminui gradualmente. Não é um momento de explosão, mas uma fase de controle absoluto, em que o silêncio guia cada decisão que vem a seguir. O grupo de cervos mantém o ritmo habitual de deslocamento entre a camada de folhas úmidas, cabeças erguendo-se e baixando-se conforme o instinto constante de vigilância. Aves da floresta chilreiam ao mudar de galho. Insetos vibram suavemente no ar quente. Não há sinal algum de anormalidade. A Amazônia segue funcionando como sempre, enquanto uma ameaça se aproxima em silêncio. Mas a Amazônia nunca se limita a um único ritmo de vida. Quando a terra silencia, a água começa a falar. A partir das áreas alagadas e dos trechos de rio quase imóveis, a sucuri anaconda surge como parte inevitável deste ecossistema. Sem disputar território com a onça negra, ela domina à sua maneira, por meio da presença discreta de uma água que sabe esperar. A sucuri anaconda é uma das maiores massas musculares vivas da Amazônia. Corpo longo e pesado, camadas de músculos sobrepostas criam uma pressão silenciosa sob a água turva. Quando permanece imóvel, ela quase se confunde com o ambiente ao redor. Neste mundo, o tamanho não precisa ser exibido. Basta estar presente no lugar certo. Diferente da onça pintada, a sucuri anaconda não se desloca em busca de oportunidades. Ela escolhe a posição e deixa que o tempo faça o resto. Áreas alagadas, margens silenciosas e curvas lentas do rio são seu território habitual. Cada pequena vibração na água é percebida, transformando a paciência em uma estratégia de sobrevivência altamente eficaz. A sucuri anaconda opera no ritmo da Amazônia lento, pesado e persistente. Sem necessidade de velocidade ou ruído,
Ela controla o espaço por meio da capacidade de esperar por longos períodos. Enquanto a maioria das criaturas depende de reações rápidas, a anaconda existe como um lembrete de que, na floresta tropical, o tempo também é uma forma de poder. A dieta da sucuri anaconda reflete o próprio espaço que ela domina. Capivaras, mamíferos que vivem próximos à água e criaturas que frequentam as margens do rio fazem parte do alcance que ela pode atingir. Sem escolher pela visão, a anaconda percebe o mundo por meio das vibrações, aguardando até que a presa entre na distância exata da água silenciosa. No momento do nascimento, essa estratégia energética continua a manifestar-se de forma ainda mais silenciosa. A sucuri fêmea dá à luz cerca de 40 filhotes, carregando quase 1/3 do próprio peso corporal nesse processo. Os ovos que não se desenvolvem tornam-se uma fonte adicional essencial, ajudando o corpo enfraquecido após meses de jejum a recuperar forças antes de retomar o longo e exigente ritmo de caça da Amazônia. Quando a última luz do dia se retira do dossel da floresta, a Amazônia retorna ao seu estado familiar. Os movimentos tornam-se mais raros, a superfície da água se aquieta, o espaço desacelera. Após momentos de gasto energético, toda forma de vida entra no ritmo de descanso necessário. A floresta não guarda acontecimentos, apenas mantém o ciclo resiliente que se repete há milhões de anos. Aqui, a onça-pintada e a sucuri anaconda não precisam surgir ao mesmo tempo para afirmar seus papéis. Cada espécie existe em seu próprio ritmo, ocupando o espaço de maneiras distintas. A Amazônia não cria confronto. Ela organiza cada forma de vida em seu devido lugar para que o ecossistema continue respirando em equilíbrio. Quando a noite desce, floresta e água fundem-se em um único corpo. A Amazônia não escolhe o mais forte, nem preserva o nome do mais notável. Ela mantém apenas aquilo que sabe se adaptar, sabe esperar e sabe recuar no momento certo. E é justamente esse equilíbrio silencioso que permite a esta floresta continuar viva através de cada pulso do tempo. Lagartos monitores e dragões de Komodo, herdeiros da era pré-histórica. Antes de os mamíferos dominarem a terra firme, este mundo pertenceu a criaturas de escamas ancestrais. As marcas dessa era ainda não desapareceram. Oculta entre florestas densas, margens de rios e ilhas isoladas, uma linhagem de répteis continua a existir. Silenciosa, mas resistente, carregando a memória de milhões de anos de evolução. Lagartos monitores
espalham-se por vários continentes, vivendo entre a água e a terra, adaptando-se a todos os limites do ambiente. O dragão de Komodo é diferente. Isolado em poucas ilhas pequenas, ele não escolheu adaptar-se pela expansão, mas pelo tamanho, pela força e por uma posição insubstituível dentro do mundo fechado que chama de seu. Duas espécies, dois caminhos evolutivos completamente distintos. Uma sobrevive graças à flexibilidade e à resistência. A outra mantém-se firme graças a uma vantagem absoluta em um território limitado. Mas tanto os lagartos monitores quanto o dragão de Komodo nos lembram que a natureza não esquece aqueles que um dia dominaram. Ela os preserva como parte essencial da ordem da sobrevivência. Os lagartos monitores não impressionam pelo tamanho gigantesco, mas por uma estrutura corporal otimizada para a resistência. O corpo alongado, as pernas fortes e a cauda espessa permitem um deslocamento estável em diferentes tipos de terreno. Das margens escorregadias dos rios ao solo seco e quente das florestas, cada passo do lagarto monitor é firme e calculado. A língua bifurcada que se projeta constantemente para fora da boca não é um gesto de ameaça, mas uma ferramenta para perceber o mundo. Graças a um sistema olfativo altamente especializado, o lagarto monitor é capaz de interpretar rastros de alimento, a presença de rivais ou mudanças sutis no ambiente ao redor. Para esta espécie, a informação é mais valiosa do que a velocidade. Os lagartos monitores são mestres da adaptação. Uma dieta variada permite que sobrevivam em diferentes ambientes, desde pântanos e florestas ribeirinhas até vastas zonas de transição. Sem precisar ocupar o centro do palco, o lagarto monitor desempenha um papel silencioso de regulação, contribuindo para a estabilidade do ecossistema em que vive. Os lagartos monitores não caçam pela velocidade, mas pela paciência. Movem-se lentamente, pausando para observar cada pequena vibração do ambiente ao redor. Quando o momento adequado surge, aproximam-se com cautela, explorando o fator surpresa e a experiência acumulada, em vez de uma explosão de força. No mundo selvagem, os lagartos monitores precisam manter distância dos riscos. A competição com outros predadores, as mudanças ambientais e as variações sazonais obrigam-nos a ajustar constantemente o comportamento. A sobrevivência do lagarto monitor não está no confronto direto, mas na capacidade de evitar perigos, adaptar-se e manter um ritmo de vida estável. No silêncio denso das florestas ribeirinhas, um movimento longo e contido começa a se revelar. A cobra-rei surge sem ruído, mas altera imediatamente o ritmo do ambiente ao seu redor. A postura erguida, o olhar concentrado e o controle absoluto fazem com que todas as criaturas próximas se tornem cautelosas.
O espaço torna-se imediatamente denso quando duas criaturas ancestrais se encontram. O lagarto monitor interrompe o avanço, mantém o corpo baixo, os olhos fixos em cada movimento à frente. A cobra-rei eleva a parte superior do corpo, preservando uma distância absoluta. Não há pressa. Este é um momento de avaliação, em que cada gesto mínimo pode definir o rumo do que virá a seguir. À medida que a tensão se dissolve no ar, a floresta retoma o seu ritmo familiar. O lagarto monitor recua em silêncio, enquanto a cobra-rei baixa o corpo e desaparece entre a camada de folhas. Não há vencedores nem derrotados. Resta apenas um equilíbrio frágil, no qual cada espécie segue cumprindo o seu papel dentro da ordem selvagem. A verdadeira força do lagarto monitor não está no momento do confronto, mas na capacidade de controlar o espaço ao seu redor. Um corpo resistente, sentidos aguçados e a memória do território permitem evitar riscos desnecessários. Poucos percebem que é justamente a paciência e a habilidade de ler o ambiente que constituem a arma mais duradoura do lagarto monitor. Mas nem todos os descendentes dessa linhagem escolheram o caminho do silêncio. Em outro lugar, onde o mar envolve a terra e o espaço é limitado, a evolução seguiu uma direção oposta. A partir da mesma base ancestral, o dragão de Komodo surge como uma versão ampliada, na qual a força deixa de ser discreta e passa a ocupar o centro de todo o ecossistema. O dragão de Komodo impressiona à primeira vista pela aparência, mas o que poucos percebem está na forma como o seu corpo funciona. A musculatura densa não foi feita para longas explosões de velocidade, e sim para resistência e controle do espaço. Cada passo pesado é, na verdade, uma economia de energia, ajustada a um mundo insular onde os recursos nunca são abundantes. A língua bifurcada do dragão de Komodo não serve apenas para sondar o ar, mas para desenhar um mapa de aromas ao redor. Graças a essa percepção refinada, ele consegue orientar-se no ambiente a grandes distâncias. No espaço amplo das ilhas, a capacidade de ler sinais invisíveis é tão importante quanto a força física. Ao contrário da imagem de um predador sempre dominador, o dragão de Komodo passa a maior parte do tempo observando e aguardando. Ele compreende o ritmo de movimento do ambiente, sabe quando é o momento certo para surgir e quando é melhor permanecer imóvel. Essa paciência é fruto da evolução em um ecossistema fechado, onde os erros são difíceis de corrigir. O dragão de Komodo não apenas vive no espaço, ele o memoriza. Trilhas familiares, áreas de descanso e zonas de atividade ficam registradas na sua memória. Poucos imaginam que é justamente essa lembrança do território que permite ao dragão de Komodo manter uma ordem estável na ilha, reduzir perturbações desnecessárias e preservar um equilíbrio duradouro. O dragão de Komodo não é agressivo sem motivo.
O seu comportamento é moldado por um elevado estado de alerta e por uma consciência clara do próprio lugar. No mundo fechado das ilhas, cada indivíduo mantém uma distância definida. Quando esse limite é ultrapassado, o silêncio da observação transforma-se rapidamente em sinais de tensão. Dois dragões de Komodo interrompem o avanço a uma distância suficiente para sentir a presença um do outro. O espaço parece desacelerar. Cada movimento torna-se mais nítido do que nunca. Olhares fixos, corpos tensionados. O solo parece prender a respiração. Nesse instante, não há necessidade de ações precipitadas, pois a simples presença do outro já é suficiente para alterar a ordem ao redor. A distância final é eliminada. Dois corpos imensos colidem em uma sequência de movimentos intensos. Cada giro e cada aproximação carregam o peso do território e do instinto. O solo vibra levemente sob passos pesados. Este é o momento em que força e determinação são levadas ao limite mais elevado. Quando o movimento gradualmente se aquieta, o dragão de Komodo retorna à sua postura naturalmente contida. Nem todo confronto existe para alterar a ordem estabelecida. Às vezes serve apenas para afirmar limites que precisam ser respeitados. Nas ilhas isoladas, a força não está na dominação constante, mas na capacidade de sustentar um equilíbrio duradouro. O lagarto Monitor não precisa tornar-se o centro para afirmar o seu valor. A presença discreta, a capacidade de adaptação flexível e o papel natural de regulação fazem dele um elo resistente em muitos ecossistemas. Pouco notados são justamente esses passos lentos que mantêm o ritmo da vida selvagem sem interrupções. O dragão de Komodo não representa a expansão, mas a existência plena dentro de limites definidos. Em ilhas isoladas, ele carrega a imagem de um mundo antigo, onde força e disciplina caminham juntas. A presença do dragão de Komodo lembra que a natureza não avança apenas para o futuro. Ela também preserva memórias que um dia dominaram a Terra.